A família deveria ser o lugar onde tudo começa certo. O espaço onde você encontra segurança, onde aprende quem é, onde constrói sua base emocional. Mas existe uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de encarar. Nem toda família fortalece. E mais do que isso, algumas enfraquecem silenciosamente, não com violência explícita, não com caos visível, mas com algo muito mais difícil de identificar. Ausência emocional disfarçada de normalidade. Você cresce ali, se adapta, aprende como as coisas funcionam. E sem perceber, começa a acreditar que aquilo é o padrão saudável. Mas deixa eu te provocar com uma pergunta que pode mudar tudo. E se aquilo que você chama de normal for apenas comum? Porque comum não significa correto. Comum significa repetido. E o que é repetido por gerações, raramente é questionado. Esse é o ponto onde o problema começa. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Famílias não entram em colapso de um dia para o outro. Elas se desgastam lentamente, na falta de comunicação real, na ausência de consciência emocional, na repetição de padrões nunca resolvidos. E o mais perigoso, ninguém percebe, porque todo mundo está ocupado mantendo a aparência. E é exatamente aqui que entra uma provocação profunda, feita por David Benatar. E se estamos criando vidas, sem estar preparados emocionalmente para sustentá-las? Essa pergunta não é confortável, mas é necessária, porque talvez o problema nunca tenha sido apenas o mundo, mas a estrutura onde tudo começa. Existe uma crença profundamente enraizada, que raramente é questionada. Família é sempre um lugar seguro. E essa ideia é tão forte que muitas pessoas passam anos ignorando sinais claros de disfunção, apenas para manter essa narrativa intacta, porque admitir o contrário dói. Dói perceber que aquilo que deveria proteger, às vezes fere. Mas aqui está o ponto crítico. Família não garante saúde emocional. Ela apenas oferece um ambiente. E esse ambiente pode ser consciente ou inconsciente, estruturado ou caótico, saudável ou disfuncional. E na maioria dos casos, é inconsciente. Pessoas criam família sem entender suas próprias feridas, sem trabalhar seus próprios traumas, sem desenvolver responsabilidade emocional. E isso gera um ciclo invisível. Dor não resolvida sendo transmitida, não por maldade, mas por falta de consciência. Pais não ensinam apenas pelo que dizem, ensinam pelo que são, pelo que repetem, pelo que evitam, pelo que não sabem lidar. E isso cria uma base onde a criança aprende algo muito profundo. É assim que o mundo funciona, mesmo quando não é saudável. E isso se perpetua, porque aquilo que não é questionado é herdado. Um dos sinais mais comuns e mais ignorados do colapso familiar não é a falta de presença, é a presença vazia. Pessoas estão fisicamente ali, mas emocionalmente distantes. Conversas são superficiais. Problemas reais são evitados. Sentimentos profundos não são expressos. E isso cria um ambiente estranho. Tudo parece normal, mas nada é realmente profundo. Você cresce nesse ambiente, aprendendo a não incomodar, a não aprofundar, a não se expor. E isso tem um custo alto. Você aprende a esconder quem realmente é, porque não existe espaço seguro para isso. E com o tempo, você internaliza esse padrão, leva para suas relações, para suas amizades, para seus relacionamentos, e começa a repetir: presença sem conexão. Sinal 2. Padrões não questionados. Frases como "sempre foi assim", "é coisa de família", são extremamente perigosas, porque escondem algo profundo, ausência de consciência. Quando um padrão não é questionado, ele se torna automático. E o automático é poderoso, porque ele não exige reflexão. Você apenas repete, sem perceber que aquilo pode estar te limitando. E o mais preocupante, padrões não questionados se tornam destino. Existe uma forma de amor que parece cuidado, mas na verdade é controle. E a maioria das pessoas cresce dentro disso sem perceber. Amor condicionado, você aprende desde cedo que para ser aceito, precisa cumprir certos critérios invisíveis. Precisa se comportar de determinada forma. Precisa agradar. Precisa corresponder às expectativas. E quando você faz isso, recebe validação. Mas quando não faz, sente rejeição. E isso cria um mecanismo psicológico poderoso. Você associa amor com desempenho, não com existência. Isso muda tudo. Porque você deixa de se sentir amado por quem é e passa a se sentir aceito pelo que entrega. Isso cria uma insegurança constante. Você nunca relaxa completamente. Nunca se sente suficiente. Nunca sente que pode ser totalmente você. Porque existe sempre uma condição implícita. Se eu não corresponder, posso perder isso. E isso gera um comportamento automático. Adaptação constante. Você molda sua personalidade, suas opiniões, seu comportamento, tudo para manter o vínculo. Mas esse vínculo
não é livre, é dependente. E dependência não é amor saudável, é necessidade. E essa necessidade prende, porque você começa a viver em função do outro. E aos poucos, se desconecta de si mesmo. Esse é um dos pilares do colapso emocional dentro das famílias. Relações baseadas em condição, não em autenticidade. Em muitas famílias, existe uma dinâmica silenciosa onde ninguém realmente assume responsabilidade emocional. Todos sentem, todos reagem, mas poucos refletem. Isso cria um ambiente onde conflitos não são resolvidos. Emoções são reprimidas ou explodem. Ninguém entende a própria reação. E isso gera ciclos. Discussões que se repetem, feridas que nunca são processadas, comportamentos que continuam acontecendo. E o mais crítico, ninguém para entender o porquê. Porque assumir responsabilidade emocional exige algo difícil. Olhar para dentro, reconhecer padrões, admitir erros, entender suas próprias reações, mas isso não é ensinado. Então o que acontece? As pessoas reagem automaticamente, sem consciência, sem filtro, sem responsabilidade. E isso cria um ambiente imprevisível, onde você nunca sabe como o outro vai reagir. Existe uma regra silenciosa que governa grande parte das famílias: o que não é resolvido é transmitido. Traumas não desaparecem sozinhos. Eles se adaptam, mudam de forma, mudam de contexto, mas continuam existindo. E quando não são compreendidos, são repetidos. Pais que não tiveram validação emocional criam filhos sem validação. Pessoas que cresceram em ambientes instáveis recriam instabilidade. E isso não acontece por escolha consciente. Acontece por padrão, porque o cérebro aprende por repetição. E sem consciência, ele repete o que conhece. Esse é o verdadeiro colapso. Não é destruição imediata, é continuidade inconsciente. Aqui está um ponto essencial. Família não é o problema. O problema é a falta de consciência dentro dela. Porque qualquer estrutura sem consciência se torna disfuncional, porque todo mundo está dentro. E o que está dentro parece normal. Quando você começa a perceber, não dá mais para desver. Tudo começa com percepção. Sem percepção, não existe mudança. Você não controla a sua... Você precisa entender o que sente. Antes de reagir, sem limites, você se perde. Mudança real começa dentro, no fora, sem aparência, com autenticidade. Nem tudo precisa ser mantido, só o que é saudável. Você não precisa repetir. Você pode escolher, você pode criar algo diferente, consciente. Se inscreva no canal e deixe seu like se está mais consciente agora. Só que quando começou o vídeo, no final, tudo se resume a uma decisão silenciosa. Continuar no automático ou assumir consciência, porque família não define seu destino. Seus padrões sim, e padrões podem ser quebrados, mas apenas por quem tem coragem de enxergar. E agora que você viu, a responsabilidade é sua. E isso não é um peso, é liberdade, porque talvez você seja a pessoa que finalmente encerra o ciclo. Eu preparei um vídeo que vai curar você e nunca voltar a ser quem você foi. Clique no banner e te vejo lá.